E ainda no conceito do que o Xandão traz aqui, né? Ele cita ali a igreja presbiteriana, a protestante, enfim. Eu vou falar aqui do catolicismo, porque é esse o ponto que queremos provar. Sim, a eminência clara que Cristo, ele obviamente era judeu, mas ele inicia assim um aspecto do reino de Deus por meio de uma instituição visível também. É a passagem que fala sobre a pedra, né? E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A parte da igreja a gente já falou na live, né? Mas a galera tá pedindo, a gente vai vendo aí, não tem problema não. Até porque a reunião dos apóstolos era visível. A vida fraterna dos mesmos era algo que se podia ver. Tertuliano, o pai da igreja, ele reconhecia os grupos de cristãos por causa da reunião destes. Quando ele vai afirmar, ali está um grupo de cristãos, vejam como eles se amam, por causa da reunião visível. Cristo, ele quis sim uma religião, tanto é que entregou a chave do céu e da terra nas mãos dos apóstolos. Isso está em Mateus 16, 19. Ele vai mandar com que esses apóstolos preguem o evangelho, anunciando esta nova visão e concepção de religião, sim. Anunciando o reino de Deus, conforme Marcos 16, 15. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. E também em Lucas 10, 16. Concordo com tudo isso aqui que ele está falando, né? Jesus falou isso, para pregar o evangelho. Ele falou que se 2 ou mais se juntassem e rezassem em nome dele, estariam na presença dele, constituindo assim uma igreja, justamente porque a igreja, de novo, ela é o quê? É templo? Não, tá aqui, ó. Né? Concordo. A diferença só aqui é a questão de interpretação mesmo, né? Pelo jeito. Vocês estão entendendo? Quem vos ouve, a mim ouve. Então é notório ver que Cristo, ele funda a sua igreja. E esta igreja é edificada também num aspecto de... Não entendo por que ele não consegue entender, ele e algumas outras pessoas não entendem o significado de igreja. Para mim é absolutamente claro que a igreja são os eleitos. Ele disse aqui que Jesus, ele fundou uma religião, mas isso é a interpretação dele. Não sei de onde vem essa ideia, mas isso não está escrito na Bíblia. É um modo de ver, de interpretar, que eu respeito, óbvio. Se ele quer interpretar dessa forma, se ele entende dessa forma, tudo bem. Não é isso que eu vejo. Tá? Tranquilo. Instituição visível, hierárquica. Essa igreja, Jesus não estava falando sobre Pedro e sim sobre a afirmação que ele havia dito: tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, eu interpreto dessa forma também, irmão. É assim que eu vejo, entendeu? E eu não sei, é o que eu tô falando. Eu não consigo só entender o porquê que eles não entendem o que eu tô falando. Sei lá. E organizada, conforme já dito aqui, por meio de sua santa... Deixa eu dar uma aceleradinha só maior, tá? Pra gente conseguir reagir um pouco. Em Roma, igreja esta, muito antiga, muito poderosa, muito conhecida, conforme nos ensinos de Santo Irineu de Lyon, no livro Contra as Heresias. Essa parte que o Super Xandão traz aqui, ela não tem nexo nenhum. Nós sempre vamos enxergar na história, sobretudo pelo relato... livros como Fausto de Goethe, Paraíso Perdido Acha que tem problema em ler autores ateus, outras religiões apenas por interesse e estudo. Melhor live é a sua. Tamo junto, obrigado, irmão. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Nenhum. Desde que uma condição, a pessoa saiba filtrar. Como que eu filtro? Tendo sempre a Bíblia como base de tudo. Da verdade, o caminho e a vida. A palavra do Criador. Se policiando. Vai ter problema. Tendo senso crítico. Tudo que é conhecimento é bom, tá? Menos coisas voltadas para satanismo. Adorei o filme Chão. Que bom que você gostou, irmão. Não, aí não. Quebra esse galho pra dos pais da igreja e da própria Sagrada Escritura, em Atos Apóstolos capítulo 2, versículo 42, em Atos Apóstolos capítulo 20, versículo 7, que os cristãos se reuniam. E aqui está a premissa de uma igreja. A igreja que se reúne. E, consequentemente, nós vamos precisar da vida fraterna e até mesmo do templo para tal. Mas vamos... Por que precisa do templo?
Por que tanto apego com o templo? A própria Bíblia diz o contrário, não tem nada a ver com o templo, nem na lógica de vocês, do tal templo. O Criador nunca disse, Jesus nunca disse para se reunirem num templo, apenas disse que se 2 ou mais se reunissem e orassem em nome dele, a palavra santa, estaria ali estabelecida uma igreja. Então, eu cito um exemplo, aqui ó, na minha live, se eu estou falando coisas verdadeiras e coesas com a palavra do Criador, a galera tá ouvindo, essa energia está sendo gerada aqui tem uma espécie de igreja, tem esse contato. O diácono João Vitor, quando ele fala aqui coisas coerentes com a palavra nos vídeos dele, sendo católico, coisas que são bíblicas, ali está sendo criado um vínculo, as pessoas estão absorvendo aquilo, é uma espécie de igreja também. Não depende do templo, o que importa é a informação estar ligada à palavra, não é? Vejo dessa forma. Vamos aqui para mais um trecho que eu separei para a nossa análise. De novo, onde na Bíblia está a religião católica? Isso nem é a discussão. Vai lá, aprende a ler lá a Bíblia. Vai lá. Bom, então vamos lá, vamos ler na Bíblia. Nós vamos ter o texto de Romanos, capítulo 1, versículos de 7 a 8, que eu coloco na tela para você. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Então veja, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a fé de uma igreja é preconizada no mundo inteiro. Qual igreja é essa? Ô louco, foi isso que tava ali? Pera aí, deixa eu voltar aqui. Então calma, tá? Então, não tem jeito. É questão de interpretação mesmo, rapaziada. É questão de interpretação mesmo. Sério, eu li aqui outra coisa totalmente diferente do que ele falou. Sei lá. Sei lá. Eu li uma coisa totalmente diferente aqui. A todos os que estão em Roma. Está se referindo àqueles que estão em Roma, queridos de Deus. Ou seja, os eleitos que estão em Roma. Porque para ser um querido de Deus, eu acredito que ele está se referindo a isso. Ou pelo menos a isso. Pode não ser um eleito, mas pelo menos uma pessoa que, tem a vida assim, devota. Vamos dizer, a palavra, vamos dizer assim, a conduta cristã, vamos dizer assim. Uma coisa nesse sentido. São os queridos de Deus. Chamados a serem santos, que ele especifica ainda mais. Está chamando a ser santo. Para você ser chamado a ser santo, você tem aí realmente um lugar especial para o Criador, Você é uma pessoa especial. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Beleza? Primeiramente dou graças a meu Deus por meio de Jesus Cristo, sempre por meio de Jesus Cristo, Não por meio de nenhum outro santo que seja. Por todos vós, porque em todo mundo é preconizada a vossa fé. Xandão, não sei se sua live seria uma igreja mesmo, mais que ajuda muita gente, ensina muito mais que muitas igrejas, independente da denominação. Isso você pode ter certeza. TMJ Xandão, descanso pra você, tamo junto. Por favor, se eu estiver errado na minha interpretação, corrijam. Tá errado o que eu tô falando? Onde aqui que tem a ver com religião católica? Ele está falando especificamente da fé. Isso aqui se retrata a fé real. Aqueles que buscam o caminho da santificação. E não aqueles que fazem parte da Igreja Católica. É aquele povo que está em Roma, que segue esse caminho santo. Que tem esse chamado santo, sim, digamos. Preconizada a vossa fé. Então veja, o próprio apóstolo Paulo vai dizer que a fé de uma igreja é preconizada no mundo inteiro. Qual igreja é essa? A Igreja Romana. E para não afirmarem que nós só utilizamos a argumentação... Ali ele não colocou Igreja Romana, em nenhum contexto de Igreja Romana, e muito menos Igreja Católica. A minha pergunta ali foi clara. Onde na Bíblia, Yahushua ou Jesus Cristo, como você queira chamar, diz que a nossa missão aqui é seguir a Igreja Católica? Não tem isso aí. De Santo Irineu de Lyon, aquela que fala da autoridade preeminente de Roma, que nós já colocamos aqui em no mínimo uns 10 vídeos aqui no nosso canal. Vamos trazer
a fala de outros pais da igreja, como, por exemplo, a fala de Santo Inácio de Antioquia, que vai nos dizer o seguinte. Tá voltando para a fala de santos. Saiu da Bíblia de novo. Repare, saiu da Bíblia. Tá? Tô lembrando isso porque o meu ponto de partida é esse. É o que tá na palavra, né? A regra do Criador em primeiro lugar ali, né? Que daí a galera me chama de protestante por isso. Mas também não sou protestante. Porque também tem coisas aí que eu discordo, né? Enfim. Bom, a princípio, já falei, se for pra me rotular, pode me chamar de católico, só que eu tenho discordâncias, tá? Então, se a galera que é mais assim pro fanatismo não aceita que eu tenho discordâncias, tudo bem. Então não precisa me considerar católico, eu não devo satisfação de nada pra ninguém. Eu só sou um cara que tem opinião, mais nada, né? E respeito a fé de cada um, sem problema nenhum. A igreja que alcançou misericórdia pela majestade do Pai. Tanto que escolhi casar na igreja católica justamente porque gosto. Eu acho que o melhor tipo de casamento que tem, se for ser celebrado numa instituição religiosa, é na igreja católica. Foi, assim, uma sensação incrível pra mim, né? Foi por isso que eu escolhi. E, entre outras coisas boas que absorvi nessa igreja também, durante minha trajetória. Contato com pessoas boas, padres bons que eu conheci, tiveram 2. Então, assim... Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho unigênito, a igreja amada e iluminada pela vontade daquele que quer todas as coisas segundo o amor de Jesus Cristo, nosso Deus, que também preside na região dos romanos, digna de Deus, digna de honra, digna da mais alta felicidade, digna de louvor, digna de alcançar todos os desejos, digna de ser considerada santa, e que preside sobre o amor, cujo nome vem de Cristo e do Pai, a quem também saúdo em nome de Jesus Cristo, Filho do Pai, aqueles que estão unidos tanto em carne como no Espírito, a cada um de seus mandamentos, e que estão inseparavelmente cheios da graça de Deus, e purificados de toda mácula estranha. Tem o ponto de que o que está dizendo também é uma interpretação subjetiva, igual Nietzsche, que diz que Jesus Cristo pregou sobre o perdão e a tolerância e acusou Paulo de distorcer os ensinamentos de Jesus. Sim. A minha interpretação ela pode falhar a qualquer momento, sem dúvida. É tudo subjetivo, né? Por que não considerar a fala dos santos? Não é não considerar a fala dos santos. Os santos, eles são professores para a nossa vida. A gente tem que ter a trajetória de vida deles e os ensinamentos sempre o máximo possível, né? Bem colocados na nossa mente e tudo, e imitar aquilo que é bom. Mas tem coisas que partem de santos que vão entrar nessa também idolatria da Igreja Católica, entendeu? Então tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Porque não é porque o cara foi santo que ele tinha uma espécie de verdade total sobre tudo, razão total sobre tudo, entendeu? Desejo abundância de felicidade irrepreensível em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então notem que Santo Inácio de Antioquia vai enaltecer esta igreja de Roma, sobre qual preside na caridade. Há aqui algo semelhante àquilo que nos ensina Santo Irineu de Lyon, uma autoridade preeminente. Quando nós vamos, por exemplo, também a Tertuliano de Cartago, no ano de 220, ele vai nos ensinar. Vejamos o que a igreja de Roma, ensinou e o que ela se associou. Como é feliz esta igreja, onde os apóstolos derramaram sua doutrina junto com o seu sangue, onde o apóstolo Pedro sofreu uma paixão semelhante à de nosso Senhor e onde o glorioso apóstolo Paulo recebeu a coroa de morte igual à de João Batista, e onde o apóstolo João foi mergulhado em óleo fervente, da qual saiu ileso. É da igreja romana que Tertuliano está falando. Então, há aqui a prova bíblica e a prova na patrística. Nós sabemos que talvez o Super Xandão terá dificuldade em aceitar os fatos, os relatos dos pais da igreja. Mas eu digo, qualquer pessoa que preze pela boa teologia não pode ignorar o relato dos pais da igreja, porque isso seria uma incoerência muito grande. Eu concordo com ele aqui. Eu jamais faria isso. Simplesmente descartaria. A única coisa que eu tenho só, que talvez não tenha ficado um tanto quanto claro, é que eu não tenho por hábito colocar o que os santos dizem na frente do que está na própria Bíblia. É isso. Fica aí essa dualidade sempre, né? Bíblia versus santo, ou santo versus Bíblia, ou doutrina versus Bíblia, e Bíblia versus doutrina, entendeu? A tal da sola escritura. Fica o Super Xandão defendendo a tal sola escritura contra a doutrina católica. Não é nem a doutrina católica também assim, 100%, né? A interpretação católica da doutrina de algumas pessoas, de alguns padres e tal. Entendeu?
por que eu afirmo que o Super Xandão pode ter essa dificuldade? Porque ele demonstra isso no vídeo, né? Vamos ouvir aqui mais um trecho. Vamos ver o que eu vou falar então, a dificuldade. Por volta do ano 107 depois de Cristo, a pergunta onde está o bispo é uma adaptação da sua famosa frase: onde está o bispo? Aí está a comunidade. Assim como onde está Cristo Jesus, aí está a Igreja Católica. Não, negativo, errado, completamente errado. A Bíblia diz de modo claro que a igreja são os eleitos. A igreja não tem a ver com catolicismo, religião nenhuma. O que você acha, pastor Guilherme? Então aqui nós notamos que ele tem esse problema sério, né? Do sola escritura. Então, um inscrito ali no canal, que está ali acompanhando a live, envia a citação de Santo Inácio de Antioquia, que já trouxemos aqui nesse vídeo, queremos colocar na tela novamente para você. Onde está o bispo, ali deve estar o povo, assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Então, padre. É padre, o diácono é padre? Acho que pela roupa sim, né? Ele não estaria usando só por... não sei. Então, João Vitor, veja bem. Aqui você diz que eu não tenho condições, talvez, de entender. Beleza, pode achar isso, tranquilo, e talvez eu não tenha mesmo. Mas, dizer que é incoerente o que eu tô falando, não tem como. Você colocou aqui a citação de novo, do Santo Inácio. Onde está o bispo, ali deve estar o povo. Assim como onde está Jesus Cristo, ali está a Igreja Católica. Veja, isso não existe na Bíblia. Voltamos então à sola escritura, o embate. Doutrina do santo, ensinamento do santo, ensinamento da Igreja Católica versus Bíblia. De novo, a gente volta nisso. A Bíblia ela diz claramente o que é a igreja. A igreja são sim os eleitos. Mas aí o padre diz que eu tenho que considerar o que o santo está falando. Por Jesus, porque no início das reuniões chamavam a igreja de Igreja Católica. Não sei. Porque a palavra católica significa universal, a igreja de todos os seguidores de Cristo. Se for esse o embate, eu não sei, acho que não tem saída então, né? Qual que é a saída para isso, hein? Se toda hora a gente volta para isso. Foi por isso que mais cedo, algumas pessoas até acharam que eu não quis reagir o vídeo, porque foi uma espécie de má vontade. Mas eu falei justamente isso, ó. Que ia toda hora ficar voltando para esse ponto, entendeu? E que isso não é novidade aqui. Todas as vezes que nós abordamos assunto de religião, fica complicado porque cai nisso, ó. Entendeu? Sola de Sapato mandou R$5. Xandão, entendo o seu ponto, mas entenda que a própria sola escritura é uma invenção humana moderna e que não tem base bíblica e nunca existiu na história do cristianismo. Mas quem falou que eu defendo sola escritura para começo de conversa foi o chat, tá? Eu tô usando esse termo porque o chat tá... Algumas pessoas, o chat todo não, mas algumas pessoas trouxeram. Então eu tô utilizando, tá? Para contextualizar. Mas eu mesmo nunca disse isso, tipo... Cara, tanto faz. O que eu digo sim é que eu busco tentar entender o que está na palavra, na Bíblia. E eu posso estar errado sem problema nenhum. Só que agora, dizer que eu estou errado porque eu li na Bíblia dizendo A e aqui o santo disse B e eu tenho que colocar o que o santo disse na frente daquilo que o Criador determinou na Bíblia, isso eu não faço. Algumas pessoas chamam isso de sola escritura. Chame do jeito que quiser, eu não estou interessado no rótulo. Estou interessado na verdade, no que é mais coerente. Entendeu? Então a gente volta para esse ponto de novo aqui, ó. O embate, né? A doutrina católica versus a tal sola escritura. 2003 amanhã chão. Não, a rock amanhã não. Veja, que ignorância. Salve pra galera de Teresina, é isso? Os pais da igreja, porque esses estavam cronologicamente mais perto dos apóstolos e nos transmitem por aquilo que nós chamamos de sagrada tradição, um ensinamento latente e puro, próximo àquilo que os apóstolos ensinaram. Então notem também que o conceito... Aí tem alguma coisa esquisita nisso, porque os apóstolos, eles eram pessoas que receberam a iluminação, certo? Os apóstolos não era isso? Naquela época, ser um apóstolo não era isso? O cara que tinha recebido a iluminação, o dom de pregar a palavra? Se ele está pregando a palavra, isso significa o quê? Que ele prega o que está na Bíblia. Isso é uma coisa. Outra coisa são as pessoas que estavam próximas aos apóstolos que trouxeram doutrina religiosa a posteriori. Doutrina religiosa a posteriori. Será que não pode ter havido uma desconexão de tudo que os apóstolos tinham para ensinar e para passar dessas pessoas que estavam mais próximas dele? Será que tudo se manteve de forma coerente? Não sei. Parece que não. Né? Parece que não. Eles não estavam próximos, eles foram discípulos dos apóstolos. Mas o que ele está falando aqui é isso. Que eles eram próximos nesse sentido, né? Porque eles tiveram acesso, no caso, a
Eles foram discípulos. Mas, ora, os discípulos, eles não podem ter errado, se equivocado em alguma coisa. Tipo, pelo fato de eu ser discípulo de alguém, que eu vou traduzir, que eu vou repetir, manter tudo intacto de forma coerente, eu não tenho pensamento próprio, não pode haver um desvínculo de ideias? Não sei, estou questionando. O conceito de igreja que o Xandão tem é meramente físico e invisível. Nós sabemos que não é assim. A própria... Eu entendo o significado de igreja primeiramente como espiritual. A igreja são os eleitos, a igreja fica no nosso coração. A igreja física, o templo, eu vejo ele como um detalhe que é necessário, é uma coisa que agrega. Eu acho excelente, tanto é que eu gosto muito de igreja física, sempre falei isso também. Eu gosto de igreja católica, sempre visito. Quando eu estou viajando por cidades e tem uma igreja legal, eu entro, rezo, eu acho legal isso daí, sem problema nenhum. Só que eu não vivo indo para a igreja como se eu fosse dependente dela. Eu me esforço para carregar a igreja no meu coração, de alguma forma, entendeu? Por isso que aqui na minha live eu sempre cito Bíblia, falo muito de Deus. Para tentar passar alguma coisa que presta pra galera. Tá entendendo? Inclusive, acho que é até bom alguém aí que tá vendo a live que corta, faz cortes, postem esse corte aí, tá? Pra depois não falarem que o Xandão não reagiu de má fé ou de má vontade. Tô aqui, ó, vendo de novo, porque insistiram pra ver, tô vendo aqui, tá? Posta lá, não sei, o Livre Circulação, Gamer Bizonho, tá aí, ó. Certo? A Sagrada Escritura vai mostrar os cristãos se reunindo. Basta que você leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, que também quero trazer na tela mais uma vez. Vamos ver mais um. Dos apóstolos nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Excelente, preservaram na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. Nós já vemos aqui claramente a reunião dos cristãos, a Eucaristia, a vida fraterna. E é óbvio que eles não faziam isso ao relento apenas, e sim dentro de igrejas que aos... Não tenho problema nenhum com questão de Eucaristia, isso daí são coisas que eu fiz, acho excelente também. Eu acho que o procedimento, isso daí é uma das coisas que eu particularmente gosto da Igreja Católica. Eucaristia, questão de comunhão, crisma, tá? Crisma eu não cheguei a fazer, eu saí antes. Mas essas coisas, quando eu vejo as crianças, os adolescentes fazendo, eu percebo que isso ajuda na fé deles, é uma coisa boa, não vejo problema nisso. Isso daí é uma prática saudável, que dentro da doutrina, religião, eu apoio, acho legal. Isso aí, nunca vim aqui reclamar e falei, Eucaristia, não tem nada a ver, sei lá. Se não, também, se eu discordasse de tudo, da maioria também do que tem na Igreja Católica, eu não teria nem casado na Igreja Católica, então não. Tem várias coisas positivas, isso daí eu não vejo problema nenhum. Tá? A única coisa que eu coloquei em questionamento hoje na live foi a questão do batismo, de uma certa incoerência que eu vejo só no batismo. Né? Então, não vejo problema nisso aí. Como casou sem crisma? Não, eu não fiz a crisma tradicional lá atrás, quando eu era bem mais novo, logo após a questão da catequese. Depois é que eu fui fazer, depois de velho, que eu fiz curso, né? Aí já envolvia casamento, para poder casar, entendeu? A crisma que eu falo é a crisma raiz, assim, que quando você é novinho, você passa lá por um procedimento mais amplo, né? Poucos foram construídas. E sabemos que no início do cristianismo as igrejas eram domésticas. Eles se reuniam muitas vezes nas casas. Mas sempre houve esta reunião chamada igreja. Uma igreja... E a reunião, pra mim, do que eu vejo, ela pode ser em qualquer lugar. E pra ser igreja, não tem que ter obrigatoriamente reunião com alguém. Você carrega a igreja. Você é a igreja, certo? Partindo desse princípio, quem aparece ali com você vai somar. Não é? Visível, que aos poucos foi se desenvolvendo enquanto... Então, tipo assim, ou seja, vamos imaginar, você é a igreja, certo? Quando uma pessoa se junta com você, os dois unem forças, a partir dali você tem uma igreja ainda mais sólida, né? Porque juntaram mais pessoas em prol da fé verdadeira ali. Entende? Essa junção, se quiser chamar isso de igreja também, tudo bem, eu concordo, tá? Mas eu entendo que, primeiramente, a igreja já está no nosso coração. Quanto instituição, o colégio dos bispos, o magistério da igreja começa a ser desenvolvido a partir de então, uma hierarquia.
e sem falar de questões basilares como a presença visível, o chefe visível da igreja, o Papa, o Romano Pontífice e também o colégio de bispos. Isso sempre existiu na igreja. A igreja sempre foi organizada com seu cunho espiritual, mas também visível. Vamos aqui então mais um trecho do Super Xandão, e que parece que a moça tinha falado para ele ali, a participante na live, sobre os sacramentos. Vamos ver o que ele fala. Ela é vista como o corpo de Cristo, onde Jesus é a cabeça, a casa de Deus, ou o templo do Espírito Santo, e também a noiva de Cristo, que o aguarda. Segundo a Bíblia, e olha que aqui ainda, essa resposta do Google tá meia boca. Mesmo com a resposta meia boca, já dá pra entender. Já dá pra entender. Ó, tá aqui, ó. A igreja significa principalmente a Assembleia de Crentes em Jesus Cristo. O que significa isso? A partir do momento que uma pessoa diz que crê no Messias, que ela entende isso, ela faz parte da igreja. Isso tá no coração dela. Um corpo espiritual, formado por pessoas que creem em Cristo e são chamadas para fora do mundo para adorar a Deus. Significa o seguinte: a partir do momento que você se diz crente em Jesus, acredita que o Messias ressuscitou e toda a história bíblica, se você se junta com outra pessoa que também tem essa crença, ali existe uma igreja constituída. Então ele alega aceitar o que o Criador falou. E é óbvio que aqui fica claro ver que ele está falando da Bíblia, né? Ele precisa ser confrontado na própria Escritura para acreditar. Isso mostra... É isso daí mesmo. É o que eu sempre falei. Me mostrou na escritura que eu tô errado, acabou, velho. Eu aceito imediatamente e sigo em frente. Que isso é evolução pra mim. Eu tô aberto a aceitar qualquer tipo de ideia, tudo. Eu estando errado, mostrou que eu tô errado. Eu sou disciplinado. Eu sei. Os caras distorcem há milhares de anos. Já fui católico e hoje sei que não foi essa que Jesus fundou. Uma grande confusão, idolatria, paganismo, templos e tradições que só distorcem a palavra. As escrituras preenchem a alma. Concordo, irmão. Eu sou um cara totalmente disciplinado. Mostrou que eu tô errado, equivocado, imediatamente eu corrijo a postura. Mas ao mesmo tempo, eu também sou esse cara assim. Eu tenho uma personalidade. Quando eu tenho convicção e eu vejo que a pessoa está falhando em me provar, eu sinto muito, mas eu não posso dar o braço a torcer. E não é por maldade. Não é por causa disso. Eu só peço que as pessoas respeitem o meu direito de pensar, questionar, manter minha ideia, tá? Qual que é o problema disso? Tá? Vocês podem manter a ideia intacta de vocês. Não tem problema nenhum você concordar de cabo a rabo com o que a doutrina católica ensina, ou qualquer outra doutrina ensine. Eu só acho que a gente tem que estar aberto a isso, a outros ensinamentos, e de repente perceber que podemos estar errados em algumas coisas, mudar o posicionamento, né? E falando de religião especificamente, eu acredito que tudo deve partir da Bíblia. Como o próprio padre citou aqui. Provando pra mim na Bíblia que eu tô errado, acabou, tá? Afinal de contas, eu não sou o maior conhecedor, o maior sábio da Bíblia. Poxa vida. Tem pessoas que estudam a Bíblia há décadas e mais décadas e mais décadas. Claro que tem um monte de gente que sabe muito mais do que eu. Ora, isso é óbvio. Que o pensamento do Xandão, embora ele não defenda uma religião, é um pensamento protestantizado. Eu falo isso com todo respeito, viu, Xandão? O seu pensamento... Eu entendo, pode, eu não tenho problema com isso daí. Pode colocar, seu pensamento é mais pro protestante. Tudo bem, tá. Não tem problema nenhum, né, pro diácono. Façam um corte fazendo favor aqui depois, avisem o livre circulação, a galera que geralmente posta corte, tá? Eu acho que é bom isso aqui, viu? Por incrível que pareça, foi bom eu ter parado pra reagir isso, porque eu tô gostando de conversar com o padre aqui. Legal, cara. Eu gostei porque o cara, em momento algum, atacou, ele tá sendo totalmente respeitoso. E por mais que tenhamos aqui a discordância, cara, eu entendo, ele tá apresentando o ponto dele, a interpretação dele dentro daquilo que ele aprendeu, que ele estuda. E eu respeito isso daí pra caramba. Entendeu? O que eu só não gosto, e que às vezes pode acontecer, às vezes é um católico entrar aqui na live, e ele não entende muito bem o contexto da live, eu tô estompando uma galera que já tá enchendo o saco há um tempo, às vezes ele pode pensar que eu tô sendo mal educado, tá? Mas não é. Quando as pessoas sabem conversar, eu converso sem problema nenhum. Então, tipo, isso é saudável. Essa dialética é saudável. Pensamento de olhar e ter na Sagrada Escritura como única fonte de verdade é um perigo muito grande. Porque você não consegue provar com um versículo sequer na Bíblia que a Bíblia é a única autoridade de fé para os cristãos. Não adianta. Eu até o desafio educadamente, assim como você também propõe um desafio no final do seu vídeo, e eu vou mostrar aqui então, já que você pede na Bíblia os sacramentos, não é mesmo? Nós vamos ver em Mateus 28, 19, ide, pois, a todas as nações e batizai-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está aqui o munus do batismo.
confirmada em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. A promessa é para... Antes de falar isso daqui sobre o desafio que ele me fez, o batismo, falando rapidamente de novo, o batismo é uma coisa que eu vejo assim, como excelente na vida de qualquer pessoa que seja cristã, caso ela decida realizar, ela se sinta apta. O batismo que eu questiono só é esse tradicional da Igreja Católica, onde nós não temos noção nenhuma do que é o pecado ou o mundo ainda, e muito novos, nós já somos batizados, né? O famoso nenê. Você é batizado enquanto neném ainda. Não vejo coerência nisso. Embora não veja problema sim. Problema também, porque não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Ué, você nasceu, você é uma família católica, te levou para batizar? Uma coisa boa. Mas eu não vejo que aquilo impacta do jeito que deveria. Se fosse o batismo que Jesus realizou, por exemplo, né? Aquele para mim é o batismo real. O batismo real é quando a pessoa se arrepende verdadeiramente dos seus pecados e renasce como uma criatura nova. E aí, consequentemente, ela diz, quero me batizar agora, porque não me reconheço mais do jeito que eu era. Entendeu? O significado de batismo na Bíblia que eu entendi é esse. É esse aí. Então, é assim que eu penso. Ele me perguntou aqui, se eu entendi, foi como provar dentro da própria Bíblia que a Bíblia é a autoridade máxima. É isso? Tipo, foi isso que ele perguntou? Como que a Bíblia é a autoridade máxima diante da própria Bíblia? Eu não sei, eu posso estar errado, mas eu vejo assim, a partir do tempo que Deus ele estabeleceu os 10 mandamentos e fez com que um homem imbuído do Espírito, né, do Espírito Santo, escrevesse esses mandamentos, a partir dali, eu entendo que tudo ou mais faz parte de um conjunto de regras, um manual da vida. Estou errado? Isso está errado, essa minha visão? Porque assim, ó, eu, inclusive, o que eu vejo da seguinte forma. Se você fizer de tudo para não se desviar dos 10 mandamentos, cara, você já é um exemplo de cristão. Um exemplo de cristão. Os 10 mandamentos, eles talvez não, eles são, né? A base de tudo, não é? Eu acredito que você seguindo aquilo ali, tendo sempre aquilo no seu coração, você já vai ter uma ótima referência e vai trilhar por um ótimo caminho, né? Todo o restante que se desdobra na Bíblia, eu vejo como um manual de regras, que são compostos através desses mandamentos. Eu acho que a partir dali foi estabelecido por qual caminho o ser humano deveria seguir. Foi por isso que o Criador abençoou o homem para poder escrever esses mandamentos, através do Espírito Santo. Não sei. Acho que é isso. Eu sei lá. Alguém discorda que está aí na live? Tem mais entendimento do que eu, que interpreta de outro jeito? Pode ser que tenha alguém aí que, sei lá, tá errado, não sei. Eu vejo assim, tá? Pode ser que eu esteja errado, não sei. Para vós e vossos filhos. Manda ali. Nós vamos ver o autor sagrado falando sobre o batismo. Vamos para o segundo. A Eucaristia é notória. 1 Coríntios capítulo 11, versículos de 23 a seguir, onde Cristo vai falar do seu corpo e do seu sangue. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Confirmado em João capítulo 6. E foi por isso que eu falei anteriormente que sobre a Eucaristia, uma das coisas que eu acho ótimas na igreja católica, acho bacana, sem problema, show. Quanto a isso aqui, concordo com ele, não tenho problema nenhum com isso daí, tá? Onde ele vai... Aliás, essa questão de sacramentos, na verdade, nunca nem foi pauta de discussão aqui na live. Porque eu acredito que até as pessoas que não se consideram católicas, quando veem os sacramentos sendo feitos, elas acham aquilo como algo bom. O que tem de ruim naquilo? Super leia Gálatas 1:8 a 11, diácono católico aí, ele se baseia na tradição católica e não na Bíblia. Você está certo, Super. Tudo que passa da Bíblia, a palavra de Deus, é heresia e a Igreja Católica é mestra nisso. Obrigado aí, viu, irmão? Não, é que assim, quando você fala a Igreja Católica, tem um sistema. Eu tô conversando com um companheiro aqui, ó. Né? Não mandou R$5. Tô conversando com um companheiro. Achando o que eu mais discordo da Igreja Católica é que na maioria das vezes eles não ensinam nada a não ser rezar o texto e idolatrar Maria, por isso peguem as suas Bíblias e estudem por conta própria o que você acha.
É porque você tinha dito que sacramento no catolicismo não estava na Bíblia e desafiou a provarem. Ah, tá. É verdade. Eu falei isso mesmo. Eu acho que eu me equivoquei aqui. Por quê? O que eu estava querendo dizer é, quando eu falei dos sacramentos, eu quis dizer que os sacramentos, quando você lê na Bíblia, eles estão escritos de uma forma, mas na prática da doutrina, e aí citei o batismo como exemplo, alguns deles podem acontecer de um jeito diferente. Então o que eu queria dizer, na verdade, é que mesmo a Igreja Católica seguindo os sacramentos, que é uma coisa boa, pode ser que ali tenham a prática do sacramento não seja exatamente o que está na Bíblia igual, entendeu? E aí eu citei como exemplo o batismo, mas eu não quis generalizar. Só que acho que eu acabei generalizando sem querer, porque eu não expliquei. Às vezes eu acabei me desviando no raciocínio por estar respondendo outras pessoas ao mesmo tempo, ou às vezes chegou algum outro pix, sei lá. Tá? Peço desculpa porque aqui na live, como vem muita mensagem às vezes ao mesmo tempo, então às vezes o pensamento acaba desviando um pouco, entendeu? Mas não, o que eu quiser é isso. Sacramentos para mim são coisas boas, não vejo problema nenhum nisso daí, acho bacana. Eu só entendo que tem alguns, o batismo principal deles, que acontece de uma forma um tanto quanto diferente do que está na Bíblia, entendeu? É só isso daí mesmo. Super, o Rômulo fala sobre essa questão de corpo e sangue. O sangue seria o espírito e o corpo a palavra, no caso o evangelho. É porque assim, eu tô tentando aqui não ficar colocando outras interpretações. Eu já vi o Rômulo falando isso daí que você falou. Eu sei que tem essa visão também. É porque eu não quero ficar sendo prolixo aqui, ficar colocando empecilhos, entendeu? Porque eu, de coração, eu não vejo problema nos sacramentos que a Igreja Católica realiza. Eu acho que são bons, são coisas boas, tá? Por mais que exista essa visão aí que você colocou, né? Vai dizer, o meu corpo, este pão é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida, vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo, afirmar que ele é o pão vivo descido do céu. O crisma é muito fácil de ser encontrado. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 17, impuseram-lhes as mãos e receberam o Espírito Santo. E a faculdade de perdoar os pecados está em João capítulo 20, versículo 23. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. E a quem os reter, ser-lhes-ão retidos. O sacramento da penitência e da confissão está aí nesse versículo, na Bíblia. Basta ler com um pouco de atenção. O evangelista Mateus nos mostra, no capítulo 19, versículo 6, o sacramento do matrimônio. Sacramento esse, senhor Xandão, que você recebeu. E que digo de coração, precisava se aprofundar para entender a responsabilidade deste sacramento da Igreja Católica que o senhor recebeu, onde a palavra vai nos dizer: o que Deus uniu, homem nenhum separe. Temos também o sacramento... Tanto é que eu entendo isso justamente por ter escolhido. Então tá aí. Por isso que eu tava até agora explicando aqui pro cara, né? Ele falou que eu desafiei a falar sobre os sacramentos e provar na Bíblia. E eu falei que eu poderia ter dito de uma forma equivocada. Justamente por entender que os sacramentos têm coerência ali, que eu casei na Igreja Católica. Né? Então eu entendo o significado disso daí. Entenda, Xandão, que a própria lista de livros não está na Bíblia. A Bíblia é uma construção da própria igreja. Ela não só reuniu os escritos, mas também determinou quais escritos eram sagrados e não sagrados. Obrigado aí pela explicação, irmão. Da unção dos enfermos, em Tiago capítulo 5, que vai dizer que quando alguém se encontrar doente, chamem os presbíteros, chamem os anciãos, e eles ungirão o doente com aquele óleo para clamar a cura. Os apóstolos receberam a faculdade de serem ministros ordenados em Lucas 22. Nós vamos ver também o apóstolo Paulo impondo as mãos sobre Timóteo e reavivando o dom de Deus que havia nele. Assim ali, claramente a sucessão apostólica, a ordenação dos ministros, ministros ordenados pela igreja para servirem o povo de Deus nesta igreja. Ninguém se intitula apóstolo, ninguém se intitula presbítero. É necessário que a igreja, pela imposição das mãos de um dos sucessores dos apóstolos e também por meio de sua oração consecratória, para que a genuína e lícita ordenação aconteça. E para que assim sejam erguidos na igreja os diáconos, os presbíteros e os bispos desta mesma igreja. Então note que o seu desafio é muito fácil de ser cumprido.
os sacramentos estão de forma clara nas Sagradas Escrituras. Agora eu devolvo a pergunta para você para terminar o nosso vídeo. Um desafio. Que o senhor me mostre nas Sagradas Escrituras um versículo sequer, que abone o seu pensamento de que tudo tem que estar na Bíblia. Dudu mandou R$5 Nós, e um centavo. para já adiantar o seu Também trabalho de concordo com você quando pesquisa, diz sobre o respondemos batismo a de várias bebês não tentativas. está Nós precisamos de um correto. versículo O claro, batismo é para onde a Bíblia está dizendo: arrependimento, como a bebê vai se Bíblia é a arrepender única de algo vertente se de ele fé, nem é a única sequer- fonte autoritativa para ensinar as questões inerentes ao Evangelho de Jesus. Parando para pensar agora nesse desafio, eu estava falando aqui sobre os mandamentos e tudo, né? Como a Bíblia sendo o manual da vida. E eu percebo uma coisa aqui, é um pouco contraditória essa pergunta, talvez, do padre, fazer o desafio nesse sentido, usar a própria Bíblia para validar a Bíblia. Porque veja, se os sacramentos que ele acabou de explicar, eles são provados na Bíblia e a Igreja Católica segue esses sacramentos, então isso seria uma prova de que a Bíblia deve ser utilizada como o próprio manual da vida, uma vez que a gente não pode se desviar do que está ali. Não sei se está dando para entender o que eu estou querendo dizer. Tipo, a religião, veja bem, a própria religião católica, segundo a interpretação deles, ela não foi criada através do apóstolo. Apóstolo Pedro não foi sobre aquela pedra e aqui criou a igreja que é denominada como católica. Bom, se tudo o que foi feito dentro, que é feito desde essa época na doutrina católica, parte disso, do próprio Criador, então significa que o que está na Bíblia tem que ser o caminho correto. Porque senão não haveria nem a religião católica. Como que poderia o homem acrescentar ou criar coisas que são santas, que devem ser seguidas como autoridade do Messias, se não existisse um livro de referência, que é a própria Bíblia? Entendeu? Então, tipo assim, parece que a pergunta ela é contraditória em si. Não sei se eu estou entendendo certo. A gente pode discutir se a tradição católica segue à risca o que está na Bíblia. Sem problema nenhum. Mas dizer que a própria Bíblia precisaria de uma prova de que ela se valida, seria também colocar em xeque, então em questionamento, a própria religião católica, ou todas as outras religiões que foram derivadas da Bíblia. Inclusive protestantismo, etc, 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 etc. Né? Não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou um versículo que mostra a Bíblia como a única palavra de Deus. Um versículo que mostra a Bíblia como a única palavra de Deus. Algo do tipo assim, não impondo, mas ensinando que você deve ler apenas a Bíblia para entender. Coisas desse tipo, você está dizendo? Acho que tão claro dessa forma, acho que não tem. Estou mandando alguns versículos aqui no chat e deixa eu ver o que está falando. Para ver se a gente encontra alguma resposta nesse sentido. Então, bom, aqui tem um versículo que parece bastante interessante nesse sentido e talvez sirva para responder a questão do padre e a sua, que questionou. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar. Veja bem, toda a escritura é inspirada por Deus. A gente sabe disso porque eu não falei aqui dos 10 mandamentos, que para os 10 mandamentos serem escritos e colocados para os homens como manual, né, um segmento, o homem precisou ser inspirado pelo Espírito Santo. Então é uma coisa santificada, certo? Então a Bíblia, desde o momento que surgiu, que principalmente apareceram os mandamentos, ela se mostra como uma proposta absolutamente única e santificada. Porque senão, a pessoa que escreveu os mandamentos, Moisés no caso, ele não teria sido imbuído do Espírito Santo para poder escrever aquilo, entendeu? Então aqui é um paralelo interessante com isso daí, ó. Aí fala mais aqui, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra.
Então olha que legal, ele precisa dessa inspiração para poder realizar boas obras. Então é uma santificação mesmo, né? Não somos capazes de realizarmos boas obras sem o dom de Deus, sem essa santificação. Entendeu? Então eu não sei se esse versículo aqui serviria pro diácono João Vitor. Talvez sirva como uma resposta, tá? E aqui fica o meu questionamento, tá? Sobre a contradição da pergunta dele. Não sei se faz sentido para ele. E as questões inerentes àquilo que Jesus ensinou também e que não estão registradas em seu evangelho. Isso é fácil. Mas nesse versículo não exclui outras fontes de autoridade. Isaquim, mas a pergunta não foi essa. Eu também tinha respondido dessa forma. Eu nunca disse que a Bíblia exclui outras fontes de autoridade. Senão eu não pararia para escutar um padre, um pastor. Eu não pararia para escutar o Papa. O problema não é ter autoridade. A pergunta que ele fez aqui é a Bíblia provar que ela é o caminho. Via de regra, para você aprender. Entendeu? E nesse versículo aqui que eu mostrei, fala exatamente isso. Pela santificação que existe na palavra. Por ser obra do Criador. Essa é a prova de que a Bíblia é legítima, única e santa. Claro que podem existir autoridades na palavra que ensinam. Claro que pode. Pode ter, inclusive aí, tem religião. E todas as religiões têm coisas concretas e verdadeiras que estão na Bíblia. Mas também tem os erros. Não é? Também tem a questão de infiltração, que a gente falou mais cedo. Símbolos pagãos, etc. Esse tipo de coisa. Comprovar? Visto que nem mesmo Cristo, em sua época, num conceito de escritura tinha o Antigo Testamento, utilizava somente as escrituras para pregar. Até porque ele utilizou de parábolas, histórias que nunca tinham sido ouvidas até Jesus falar sobre elas. E é um tanto quanto compreensível entendermos o porquê que a Ruxa fazia isso. E a Ruxa era o próprio Criador na Terra. Todo o conhecimento disponível. Ele precisava ensinar para uma população ávida de informação, de espiritualidade. Ou seja, uma população que não compreendia. Se ele utilizasse termos puramente mais técnicos, vamos dizer assim, bíblicos, né? Talvez as pessoas não entendessem exatamente o que ele queria dizer. Então, ele usava muito de parábolas para isso, para trazer um ensinamento bíblico contido nelas, nessas parábolas. Entende? Então, eu acho que é um tanto quanto óbvio entender isso. Não é à toa que o nome do Criador é Eu Sou o que Sou. Ele mesmo se prova, e a Bíblia é a palavra dele. Pois é. Pois é. Provérbios 4, super. O que tem? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui, ó. Ele fala disso também, ó. Da autoridade constituída na própria Bíblia, né? Ó. Ouve, filhos, a instrução do Pai e estai atentos para conhecer a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho tenro na companhia de meu pai e único diante de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, ó. Entendeu? Então foi por isso que eu falei dos mandamentos, da importância dos 10 mandamentos, como uma prova, né, da santificação da Bíblia se autoprovando, vamos dizer assim, entendeu? Também pode ser que isso sirva para o padre que perguntou. Pode ser que sirva. Tá? O apóstolo João, no capítulo 21, né, vai nos ensinar. Podem existir autoridades, mas devemos consultar o Criador e a Bíblia sempre, e não sair acreditando em tudo que falo. É isso aí. Aí, ó. É exatamente o que eu penso, irmão. Qual que é o problema nisso aí? Nem tudo aquilo que Jesus realizou na presença dos apóstolos estão escritas nos livros, porque não se pode medir quanto de livros seriam necessários. Não se caberia no mundo todos os livros que seriam necessários para escrever tudo aquilo que Jesus ensinou. Então não há um versículo sequer que abone o seu pensamento de que tudo que o Criador quis nos revelar está de forma explícita na Bíblia. Não tem um versículo sequer que prove isso. Nós precisamos da igreja, cuja missão foi dada em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Aqui está a prova que nós precisamos de uma igreja.
a coluna e sustentáculo da verdade é a igreja do Deus vivo. E o senhor não pode negar essa sublime verdade, até porque ela é bíblica. Então, muito bem, eu quero aqui dizer, não tem nada contra o Xandão, estamos abertos ao debate indireto, caso ele queira, e aqui as minhas estimas, os meus votos, de que você seja muito feliz, que se aproxime cada vez mais da verdade de Cristo, né? Mas sempre com cuidado de não dar uma opinião acerca daquilo que você não consegue sustentar com argumentos sólidos. E a você que está nos assistindo, eu convido você a interagir com esse vídeo, curta. Bom, muito obrigado aí pelo conselho, padre, obrigado aí por toda a paciência e explicação, de novo agradecendo, tá? Acabou que eu cheguei aqui no final do dia para reagir ao seu vídeo, porque teve um povo que insistiu bastante, uma galera. Tudo bem, né? Parei aqui para reagir. Peço desculpa pelo cansaço, que eu já estou em live sei lá quanto tempo. Mais de 9 horas. Obrigado por explicar o seu ponto de vista. Apresentei aqui minhas discordâncias. Não sei se foi o suficiente, mas uma coisa você pode ter certeza. Eu sei exatamente o valor que eu dou tanto para a religião católica quanto para a Bíblia. E para qualquer outra religião que esteja falando verdades que se constituem na própria Bíblia, né? Tanto é que casei na Igreja Católica justamente por isso, pelo valor que eu dou para essa instituição religiosa. E ao mesmo tempo me permito discordar de muitas coisas que julgo como erradas, que eu abordei aqui no vídeo e que eu tentei explicar. Se foi o suficiente a explicação, eu não sei. Pode ser que não tenha sido suficiente. Eu não sei mais meios de explicar o que eu penso, porque sempre que eu tento explicar algo bíblico, a galera do chat até participa bastante, eles colocam até versículos bíblicos que reforçam o que eu tô falando às vezes, né? E às vezes eu paro para ler alguns aqui, a gente tenta mentalizar sobre, falar alguma coisa sobre, como eu acabei de fazer, inclusive. E é isso. Espero que tenha também agregado de alguma forma, né? Josué 1:8 agora, peraí. Mandaram outro aqui, ó. Olha lá. A galera fala que o chat do Super é aloprado, mas tem muita gente com conhecimento aqui, né? E bíblico, inclusive. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Importante isso, hein? Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então serás bem-sucedido. Ora, muito claro aqui também. Outro versículo aqui para o padre, depois se ele quiser analisar, ver se faz sentido. Para mim isso aqui está claríssimo. Então, só para pontuar uma coisa aqui. Nunca se tratou da igreja, templo físico, não ser importante. Até porque quem acompanha a live aqui está de prova que, inclusive para dar conselho para a molecada, eu falo para eles irem para a igreja. Por quê? Porque mesmo que o cara não tenha lido nunca a Bíblia, o contato primário com uma igreja pode fazer florescer nele essa coisa boa. Porque lá ele também pode encontrar pessoas boas, que leem e estudam a Bíblia, inclusive. Que não são meros gados de religião. Gostam de ir para a igreja, que é um ambiente bom, gostoso. O que eu firmo sempre é, não dependa apenas disso, da igreja, o templo físico, e da doutrina imposta. Mantenha a meditação e os estudos da palavra bíblica, a palavra da Bíblia, em dia, para ter como referência, para você aprender a filtrar o que você está aprendendo de doutrinas religiosas, entendeu? Esse é o meu pensamento, tá? É o que eu tenho para falar. Outra coisa também importante que eu já vou aproveitar para comentar, porque essa conversa de religião deixa muita gente nervosa e eu fico triste com isso. Não fiquem nervosos, porque não vale a pena. Isso é uma troca de ideias saudável. Cada um tem o seu próprio caminho. Podem ter certeza. Se eu estiver errado em tudo que eu estou falando, eu vou aprender. Da melhor ou da pior forma. Vocês também. Isso aqui é uma dialética. Uma dialética feita de boa fé. Certo? Ninguém aqui tem nenhum tipo de interesse escuso. Eu jamais aqui briguei com qualquer pessoa que seja de religião. A não ser que ela tenha vindo brigar de alguma forma. Tenha me atacado de alguma forma primeiro. Entendeu? Então, quando a gente para conversar de forma séria sobre religião, a gente conversa de forma séria. Tanto sobre religião quanto Bíblia. Tá? Igual eu fiz aqui agora com o padre. Então é isso. Beleza? Espero que não tenha aí nenhum católico, às vezes, que seja
um fã do meu trabalho que tenha ficado triste com alguma coisa, porque não tem nada a ver, deveria ficar feliz, na verdade, né? Por tudo que foi comentado aqui. Foi um react muito bom agora, realmente valeu a pena. Se eu não tivesse lido aqui o pix do cara que insistiu para eu reagir, não teria sido legal assim. Que bom que vocês insistiram e obrigado por insistirem, né? Porque de tanto falar sempre a mesma coisa, eu achei que não seria produtivo, mas acabou sendo mesmo, certo? Então obrigado aí quem falou para reagir, beleza? A galera toda que pediu aí, tá? De manhã também a live estava mais aloprada, então acho que isso até acabou tirando a vontade de reagir ao vídeo, né? Porque é muita falação e muita gente, muito gado também que aparece. Tanta falação às vezes acaba deixando um pouco, né, a gente de saco cheio, vamos dizer assim, né? Sei lá. Então é isso. Bom, então tamo junto. Espero que tenha servido para alguma coisa isso aqui. A galera que faz corte da live, faça um corte aqui, ó. Acredito que foi um baita corte esse aqui. Vai ser um... Não em termos de visualização, mas as pessoas que assistirem vão achar legal. Eu acho. Eu acharia, pelo menos. Isso aí. Porque hoje em dia no mundo, todo mundo briga por causa de religião. Pessoas de religiões diferentes. E comigo não funciona assim. Pra nada. Pra nada. Né? E o João Vitor aqui, ele manteve uma postura excelente também. Tá de parabéns. Obrigado. Tamo junto aí. É isso, rapaziada. Então, finalizo a live aqui. Quero agradecer imensamente todo mundo que participou. Amanhã a gente pode continuar conversando sobre essas questões e outras aí, outras fraudes do mundo, como sempre, estompando. E segue o baile, beleza? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Obrigado pela paciência aí em escutar tudo isso de novo, né? E entre outras coisas da live aí, valeu pela zoeira, bastante coisa produtiva, bastante piada aí, bastante risada. Vamos que vamos. Força e honra. R$5,02. Xandão, parabéns pela live totalmente informativa, como dizem, o Extremer mais completo. Valeu, irmão. Tamo junto. Coloca um versículo pra fechar com chave de ouro TMJ. Tamo junto, irmão. Deus abençoe aí, ó. Vou colocar aqui um... Versículo de queixo quadrado. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Força e honra, rapaziada. Pra cima.